Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Fagundes e eu sou autor da Operando CS e hoje a gente está aqui para falar sobre jornada do cliente. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar a jornada do cliente do seu produto ou do seu serviço e eu vou passar por alguns tópicos, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou falar para que serve a jornada do cliente. Se eu estiver olhando para cá, porque eu tenho uma colinha aqui no meu tablet, tá? Então, para que serve a jornada do cliente? Para que é interessante você ter uma? Por que eu julgo que é primordial para uma área de CS ter uma jornada do cliente e se basear nela para tomar as ações? Dois, por que algumas empresas não têm? Por que elas demoram a desenvolver uma jornada do cliente? Quais são os motivos que fazem com que isso aconteça? E qual é a verdade por trás disso? Terceiro, como construir? Eu vou passar aqui algumas etapas simples, poucas etapas para que você consiga construir a sua jornada do cliente, etapas comuns da jornada do cliente e, no final, eu vou compartilhar com vocês um modelo gratuito em planilha e em PDF que eu costumo utilizar, beleza? Então vamos lá. Jornada do cliente, ou como eu também gosto de chamar, ciclo de vida do cliente. O que é isso? É basicamente um mapeamento da experiência do teu cliente, do teu usuário. Pode ser, jornada do cliente é completa desde o marketing até o final da vida dele como cliente, mas aqui a gente está falando mais sobre o ciclo de vida, ou seja, enquanto esse cliente é seu cliente, como que funciona. Então, desde o momento que ele adquiriu o produto ou serviço, logo depois daquilo, até o momento em que ele resolve deixar a sua empresa, a sua solução, tá? Então, a gente vai chamar aqui de jornada do cliente, mas também pode ser chamado de ciclo de vida, acho que é até mais adequado, porque a gente não vai tratar tanto de marketing e vendas por aqui. Apesar de ser uma jornada super integrada, tá? A gente não pode deixar de olhar para isso, por quê? Porque a experiência do cliente e o nível de. Assim, tem muito a ver com o nível de expectativa setado. E a expectativa do cliente é criada desde a primeira interação do cliente com a marca. Então, o cliente começa a gerar expectativas a respeito da sua empresa ou do seu serviço no primeiro anúncio que ele vê, em que ele identifica e vê, poxa, talvez esse produto seja para mim, talvez faça sentido. Então ele vê um anúncio, vê dois, vê três, vê um vídeo. Antes de falar com o vendedor, ele já está construindo expectativas. Então, às vezes, o cliente entra com uma expectativa desalinhada e não é nem culpa do processo comercial, é algo que ele mesmo assumiu como verdade. Então, é sim interessante olhar para a jornada completa, mas como eu não sou um especialista em marketing, já tive bastante experiência comercial, mas eu nunca mergulhei tanto nessa parte, eu vou me ater a falar principalmente sobre a parte do ciclo de vida realmente, tá? Para que serve? Por que é interessante de ter? Eu coloquei alguns pontos que fazem ser interessante. Primeiro, entender comportamento, né? Conhecer o seu cliente verdadeiramente, do tipo, poxa, o que acontece enquanto ele está aqui. E em cima desse entender comportamento, você consegue identificar pontos de melhoria. Então, poxa, quais são as etapas da jornada que não estão tão legais? Quando você for mapear o teu processo, provavelmente você vai perceber que os primeiros meses, os primeiros momentos do teu cliente com o seu produto são os momentos de maior risco. Isso é interessante, porque você age com o cliente de forma diferente naquele período, tá? Além disso, agir estrategicamente. Acho que essa é a parte mais interessante de todas. Por quê? Agir estrategicamente, quando se trata de relacionamento com o cliente, é basicamente falar com o cliente sobre o assunto certo no momento certo. Quem trabalha com CS, esse tipo de coisa, já deve ter cometido alguma gafe no sentido de, poxa, é, tentar ofertar um produto para um cliente que está atritado. O que aconteceu aqui foi basicamente você tentar fazer uma ação de expansão em um cliente que está num momento de retenção, em outra etapa da jornada do cliente, tá? Então, conseguir mapear, eventualmente categorizar os seus clientes vai ajudar a saber e tomar e criar planos de ação mais interessantes. Por exemplo, quando eu preciso criar um plano de ação para gerar demanda de um determinado produto, serviço, upsell dentro da minha base de clientes, eu não olho quantos clientes eu tenho na base para projetar o crescimento de um produto. Eu olho quantos clientes eu tenho em etapas de expansão ou que não estão em etapas de risco, alguma coisa nesse sentido. E esse número é muito mais assertivo para prever a demanda ou o que eu posso ter como oportunidade dentro da minha base de clientes. E uma vez que você tenha mapeado ou categorizado os seus clientes, você consegue olhar para a tua carteira e finalmente avaliar a qualidade daquela carteira de clientes. Então, por exemplo, um dos objetivos que eu mais gosto de olhar é, comparado um mês com o outro, quais carteiras diminuíram o número de clientes em etapas da jornada do cliente menos interessantes.
quais são as carteiras de clientes, ou quais são, como que se comportou a minha carteira como um todo, no sentido de gerar clientes cada vez mais promotores. Essa medida de evolução é algo que você só tem quando você tem uma jornada do cliente mapeada. Beleza? E por que muitas empresas não têm, já que é algo tão interessante, né? E eu julgo primordial, eu acho muito legal. Uma das coisas que, para mim, uma das primeiras coisas que você olha quando você está estruturando o sucesso do cliente no teu negócio é a jornada, tá? Mas por que muitas empresas não têm? Porque elas acreditam que precisam de algo muito elaborado para começar, tá? Eu quero tirar isso da frente. Importante é que você tenha um modelo de jornada, seja ele quão simples for, tá? Parta de algum lugar que você possa ir iterando e melhorando, e com o tempo você vai ter algo mais robusto. Por experiência própria, são pouquíssimas empresas que precisam de um modelo excessivamente robusto. E na maioria das vezes são empresas que não têm um contato tão um a um com os clientes. A maior parte dos times de CS se beneficiaria muito de um modelo simples, que simplesmente categorizasse basicamente ali os clientes da carteira e direcionasse os CS a tentar determinados tipos de ações com cada grupo de clientes. Beleza? Então, faça algo simples. Pode ser algo que vocês simplesmente se reúnam como time, discutam e criem como consenso, às vezes até sem base de dados. Não precisa ser algo tão data-driven de começo, às vezes você nem tem estrutura de dados para isso, às vezes você nem capturou as informações. Mas nesse tipo de coisa que você se beneficia inicialmente de ter e que não é exigido um nível de assertividade tão absurdo, porque você vai ter o refino do contato humano depois, criar algo de consenso, conversando internamente com as áreas que têm contato direto com o cliente, muitas vezes você consegue criar um modelo que está assim, 80% bom e que você consegue usar no dia a dia, tá? E depois os dados vêm para refinar isso, beleza? Agora nós vamos para a etapa realmente da construção da jornada. Eu separo em 3 momentos simples de construção de jornada do cliente. O primeiro de todos é a etapa de reunião das informações, né? Que é basicamente entrevistas e análises. Então, você vai reunir o máximo de dados que você tem sobre o cliente, como, por exemplo, poxa, como é que é a evolução do churn rate ao longo do tempo? Como é que é o nível de NPS dos meus clientes de 6 meses, 1 ano, 2 anos? Tudo recortado por fração de tempo. Tudo que você julgue interessante. Então, assim, poxa, pesquisas de CSAT, pesquisas de churn rate, enfim, todas as informações que você conseguir separada por tempo, motivos de churn por tempo de LT do cliente, todas essas informações baseadas em tempo que você tiver à mão, você reúne e analisa. E basicamente aprende com aquilo. Deixa eu ver o que eu consigo tirar disso aqui, né? Então, putz, analisa, por exemplo, para entender as expectativas, motivo de compra do cliente, tenta entender tudo que você sabe sobre o cliente e, ao mesmo tempo, entrevista pessoas. No sentido de entreviste clientes que estão em diferentes fases da tua jornada do cliente, ou seja, conversa com o cliente que está em implantação, pergunta para ele o que ele está achando daquela jornada até então, o que ele está gostando, o que ele não está gostando, quais são as principais dificuldades, o que ele sugeriria de melhoria. Da mesma forma, conversa com um cliente teu mais maduro, conversa com um muito maduro e vai aperfeiçoar, vai construindo esse storytelling, essa construção de história, tá? Então conversa com uma determinada amostragem de clientes, você pode falar, sei lá, com 4, 5 clientes que estão em determinadas fases ali de momentos na tua base de cliente e converse com as pessoas internas, com as áreas envolvidas com o cliente. Converse com o time de implantação, converse com o time de CS, converse com o time de CX, converse com o time de suporte, converse com o time, até o time comercial e entenda, agregue toda essa informação à tua análise. Uma vez que você tiver essas informações em mãos e você já tiver aprendido determinadas coisas com elas, você passa para a etapa de esboço da jornada, em que você pode simplesmente definir etapas ali de acordo com o que você aprendeu, ou você pode tomar alguma coisa como base, como é o modelo que eu mesmo vou apresentar aqui para vocês, e você começa a elencar algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, o quê? Agora eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar o que eu considero na jornada do cliente
e que eu gosto de sugerir que as pessoas considerem também, perfeito? Então vamos lá, vamos para a tela. Essa aqui é o modelo de jornada do cliente que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. O link está aqui na descrição, caso vocês queiram ter esse material para vocês e usar como base na construção, tá? Mas, enfim, no final eu dou mais informações sobre isso. Aqui eu tenho as etapas que eu costumo considerar e os critérios de cada uma, né? Então, o que eu gosto de olhar? Eu gosto de olhar o objetivo de cada etapa, eu gosto de olhar quais indicadores são importantes naquela etapa, quais são os critérios para o cliente estar nessa etapa. Lembra que eu falei que era interessante você categorizar os clientes? Você só consegue categorizar se você criar critérios para o cliente estar ou não naquela etapa, tá? Quais ações o CS faz com aquele cliente em cada uma das etapas. Além disso, equipes envolvidas, os múltiplos pontos de contato. Fazer esse tipo de análise, por exemplo, é interessante porque uma coisa que eu aprendi olhando para a minha jornada do cliente é que existiam pontos de contato demais. Porque teve uma altura que eu tinha times de CS diferentes, para produtos diferentes, eu percebi que tinha cliente que tinha contato com 8 pessoas da companhia, aquilo não estava legal, e olhando para a jornada do cliente eu consegui ver que eu precisava enxugar isso pelo bem da experiência do cliente. Então, enfim, equipes envolvidas e pontos de contato são interessantes. Desafios, ou seja, quais são os problemas que você já sabe que você tem. Satisfação geral na etapa, que você pode tirar de pesquisas de satisfação ou até do achômetro ali, até olhando para a curva de risco que você tem, como você está vendo aqui na tela, as etapas iniciais têm um nível de satisfação mais baixo. E isso veio basicamente de várias análises de cohort que eu fiz, em que eu percebi que existia uma curva muito grande e que nos primeiros 6 meses da maior parte dos produtos, na realidade, a gente perdia um percentual significativo dos clientes e isso se estabilizava passado aquele tempo. Esse é o tipo de análise legal para você incorporar na tua jornada do cliente. Por quê? Porque eu aprendi que, para mim, o que ganha o jogo são os primeiros 6 meses. Se o meu cliente passar dos primeiros 6 meses, ele não sai nunca mais. A chance dele sair é muito pequena. Então, só que esse tipo de coisa você só consegue, de fato, entender desenhando essa história. E, por fim, ideias de melhoria. Poxa, o que eu já sei que dá para melhorar no futuro? Para que eu consiga ir incluindo isso nos meus planos de ação no futuro, gradativamente, vá melhorando essa jornada tempo após tempo. Beleza? Agora, vou falar um pouco sobre as etapas, tá? De novo, esse modelo ele vai estar disponível para vocês. Esses dados que eu coloquei aqui são dados fictícios, não são dados reais da minha operação. A minha operação tem particularidades muito específicas e a ideia é que você pegue esse modelo e aplique na tua realidade. Então, molde do jeito que você sabe ali, o que você aprende com os teus clientes, perfeito? Então, quais são as etapas que eu coloquei aqui? Essas são etapas bastante comuns quando você olha principalmente para negócios de software, tá? De negócio de tecnologia. A primeira de todas é a etapa de onboarding, é quando o cliente entra e ele está ali passando, aprendendo, se tornando apto ao uso da tua solução e entendendo mais sobre o seu produto, tá? Essa é realmente uma das etapas mais críticas da jornada do cliente, pelo menos da minha. E em empresas de software é um fato. Segundo, etapa de adoção, ou seja, não é porque o cliente sabe usar a ferramenta e ele está teoricamente apto que ele usa de fato. Então ele passa por uma etapa onde ele está adquirindo o hábito de uso, em que eu estou estimulando ele a compreender as ferramentas de forma completa e aderir cada vez mais nessa jornada. Depois a gente entra numa etapa de engajamento. O que é essa etapa? Etapa de construção de relacionamento, ganho de confiança, em que eu consigo ter conversas mais estratégicas com o meu cliente, que eu consigo me aproximar e engajar esse cliente na interação com o time de Customer Success. Tá? Essa não é uma etapa tão comum de ver em desenhos, por exemplo, de jornada do cliente, mas é uma etapa que eu gosto de considerar. Se você tiver um volume grande de clientes que seja bom o suficiente para você dividir em tantas etapas, eu acho que é válido, tá? Depois você tem uma etapa de renovação. Ela é uma etapa que geralmente acontece quando você tem planos anuais ou você tem um contrato que se renova periodicamente e esses clientes entram numa etapa, num estágio em que você precisa convencer esses clientes mostrando o valor agregado, o valor gerado, qual foi o ROI com o teu produto. Então, os clientes nessa etapa, por que é uma etapa toda a parte? Porque não faz sentido, às vezes, você
falar sobre uma nova solução, um novo produto, um cliente que você está precisando reengajar para uma renovação, tá? Depois, uma etapa de crescimento, que são clientes que não estão passando por nenhum tipo de dificuldade, mas têm um potencial de adquirir novas soluções. Então, o cliente, poxa, ele está com NPS ok, ele não está passando por grandes problemas de suporte, ele está estabilizado, mas ele tem potencial de adquirir novos produtos. Depois, uma etapa de promoção, que já são clientes que têm vários dos seus produtos, às vezes não cabe mais vender mais produtos para esse cliente, ele já tem um relacionamento muito forte com você, e é um momento que são os seus clientes-chave. E com esses clientes, às vezes, a estratégia não é ofertar mais um produto, e sim construir casos de sucesso, pegar um depoimento desse cliente, construir um case junto com ele, conseguir trazer ele para um webinar, para uma construção de conteúdo em collab, alguma coisa assim, sabe? Que promova realmente esse cliente como um parceiro. E, por fim, ali, uma etapa de retenção, que é o próximo ao encerramento do relacionamento com o cliente, que aqui são categorizados os clientes que podem ser. Que estão passando por um momento de dificuldade, estão sob alto risco. Perceba, não é necessariamente uma linha reta. Um cliente que está numa etapa de promoção, ele pode deixar de ser um promotor e virar uma retenção. Ou o contrário, um cliente que estava com uma retenção, ele pode voltar para um estado de promoção uma vez que você resolver todos os problemas. Então, é um ciclo que ele pode ter transições. Então, eventualmente, você precisa renovar essa categorização e entender essas movimentações também pode ser muito valioso. Poxa, quantos clientes que eram promotores e entraram em etapas de retenção? Por que isso está acontecendo? Entender isso e ter plano de ação claro para cada um dos casos pode ser um grande salto na tua operação de Customer Success. Dito isso, a gente passou basicamente por duas etapas ali da construção da jornada, que era a reunião das informações, o esboço da jornada, usando o modelo ou não, construindo do zero, e por fim a última etapa, que é uma etapa mais simples, que é a etapa de basicamente avaliação e melhoria. Então, crie a sua jornada, distribua os clientes entre as etapas, use isso nos planos de ação de vocês e coloquem em prática e aprendam com isso. Rodem um mês e vejam, poxa, fez sentido as categorias que eu criei? Tava certo? Tava errado? Eu cometi muitas gafes ofertando produtos para clientes que não estavam em etapa de crescimento? Eu errei muito? Por que eu errei? Será que dá para ajustar de alguma forma? E vai iterando. A construção da jornada do cliente, assim como quase tudo quando se trata de Customer Success, é um processo de iteração. Não existe construção parada no tempo. Você vai precisar revisitar qualquer tipo de material, talvez semestralmente, anualmente, as coisas mudam muito rápido. Mas, dito isso, eu quero que vocês usem essas 3 etapas, basicamente de avaliação das informações, de esboço da jornada, iteração e correção, para desenhar a jornada de vocês ou, quem sabe, melhorar a jornada que vocês já têm. Eu espero, sinceramente, que esse material tenha sido bastante agregador e sirva para vocês darem o pontapé. E, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar. Os materiais, tanto em PDF quanto planilha, vão estar disponíveis aqui embaixo do vídeo, esteja você vendo esse vídeo no YouTube ou na Operando CS, na newsletter que eu costumo trazer pelo Substack, tá? Então, o link vai estar aqui embaixo, sintam-se à vontade para usar, compartilhar, fazer o que vocês bem entenderem com esse material. Fechado? Espero que tenham gostado do material. Se gostaram, não esqueçam, obviamente, de compartilhar com seus amigos e colegas de trabalho. Valeu? Até a próxima e tchau!